Olá pessoal, meu nome é Thiago, mais uma vez gravando um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou falar de dois assuntos que eu gosto muito, que é a psicanálise e a literatura, correto? E fazendo recorte, afunilando mais, eu vou falar um pouco da função materna, certo? Da literatura, nós podemos dizer que os grandes escritores, é incontroverso que eles têm a capacidade de traduzir em palavras o signo mental do ser humano, aquilo que nós sentimos e às vezes nós não conseguimos expressar. E quando nós temos a possibilidade de ler um bom romance, muitas das vezes nós acabamos nos identificando com o personagem, já que a literatura tem essa capacidade, e muitas das vezes ela revela o inconsciente humano, que é um principal objeto de análise e de estudo da psicanálise. Ou seja, a literatura ela plasma nos seus personagens, muitas das vezes, os inconscientes dos seus personagens e seus conscientes das suas atitudes. Então, é muito interessante articular essas duas matérias, esses dois assuntos, já que eles têm muitos pontos de contato. E hoje eu vou falar especificamente da função materna. Fazendo um recorte no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, que é uma obra extremamente conhecida, certo? Uh, de início é importante falar que tanto o pai quanto a mãe eles exercem funções específicas que impactarão a psique da criança, certo? E isso a pessoa vai levar para o resto da sua vida. Ou seja, é muito importante que a função paterna e materna sejam desenvolvidas de forma suficientemente boa, como alguns psicanalistas escrevem. Uma psicanalista que deu uma grande ênfase no estudo do inconsciente infantil foi Melanie Klein. E ela dá uma extrema importância ao papel da mãe, certo? Aqui eu vou dar algumas características gerais, não exaustivo, né? Eu vou dar alguns aspectos gerais da função da mãe. Então, a mãe ela tem inicialmente a função de ser provedora da criança. Ela vai amamentá-lo, ou seja, ela vai garantir a sobrevivência física dessa criança, ela vai agasalhá-lo, ela vai dar o calor do seu amor materno, vai gerar contato físico com a criança. Não que o pai também não faça, mas principalmente no primeiro ano de vida, essa função, em geral, é desenvolvida predominantemente pela mãe. A mãe também, ela decodifica a linguagem corporal do bebê, que vai se transformando gradativamente, desde os seus primeiros reflexos, né, sensoriais, né, até o completo reconhecimento do seu corpo. Contudo, principalmente no primeiro ano de vida, essa relação entre mãe e bebê ela é muito simbiótica. Ou seja, a criança ela não reconhece o seu corpo como um corpo e o corpo da mãe como um corpo diferente do seu, certo? Ou seja, a mãe traduz o mundo externo para a criança e a partir dessas traduções ela vai introjetando conteúdos na criança e isso vai influenciar a criança, né, e logo o jovem, o adulto, para o resto da sua vida. Por isso, algumas linhas psicanalíticas dão tanta importância ao papel da mãe. E a mãe também é depositária não só desses sentimentos bons da criança, ela também é depositária dos sentimentos maus da criança, da raiva, por exemplo, no momento em que ela está amamentando e o leite acaba, por exemplo, das frustrações da criança, e ela tem esse papel de ser continente desses sentimentos e devolvê-los não na mesma moeda, mas de forma traduzida para essa criança, né? Então, a criança, por exemplo, demonstra aspectos destrutivos, né? Com relação, por exemplo, ao seio da mãe, quando ele morde, enfim. Então, cabe a ela perceber esses sentimentos e, muitas das vezes, traduzir. Isso é muito comum, principalmente quando a criança está querendo se expressar, né? Com o idioma, enfim. Isso é
normal. Contudo, pode acontecer que a mãe possa prejudicar esse desenvolvimento infantil. Como? Ela pode induzir seu filho, por exemplo, como sendo um complemento narcísico seu, nos casos, por exemplo, em que a mãe projeta na criança sentimentos em que ela deseja prover tudo para aquela criança que ela não teve, né? Isso é muito comum, né? Na clínica psicanalítica, você receber pessoas que falam, eu quis prover para o meu filho tudo que eu não pude. Não que isso seja algo ruim. Contudo, há algumas questões, alguns pontos em que essa projeção é tão forte que não dá margem de escolha para a criança, né? Ela crie o seu desenvolvimento da sua própria persona, do seu próprio self. Então mantém-se essa relação simbiótica entre mãe e criança, certo? Às vezes por isso também a mãe pode não frustrar a criança, pode ter dificuldades de dizer não a essa criança, pode ter dificuldades de fazer algum tipo de intervenção no sentido de corrigir, né? Ou às vezes também nós temos aquela mãe solitária, por exemplo, que ficou viúva, e aqui eu entro no recorte do tema da Dona Glória, do Machado de Assis, do Dom Casmurro, aquela mãe que não queria ficar sozinha, né? Que isso pode acontecer e que acaba gerando problemas psíquicos nessa criança, porque ela vai desenvolver, em razão dessas traduções incorretas da realidade, ela vai formar a sua psique com base nisso. Contudo, outra figura que eu gostaria muito de destacar é a figura da mãe extremamente fálica. O que é a mãe extremamente fálica? É aquela mãe que destrói a figura paterna. Isso é muito comum hoje nas situações de divórcios ou até mesmo de casais que continuam casados e existe essa figura materna que hiperprotege, que transforma a criança num objeto narcísico do seu desejo e elimina qualquer ingerência paterna ou de um padrasto, por exemplo. Isso vai gerar uma série de problemas na formação do caráter dessa criança, né? Por exemplo, você vai gerar crianças que não sofrem frustração, que vão achar que o mundo gira em torno do seu umbigo e que as pessoas vivem para servi-lo. Quando não se tem questões mais graves, né? Por quê? Porque essa função materna no início, essa relação simbiótica com mãe e criança, é algo muito saudável e normal, principalmente no primeiro ano de vida. Contudo, quando existe um casal, é o pai, a figura paterna, que vem romper essa relação simbiótica e vem introduzir à criança os aspectos da realidade, certo? Então, essa é uma das funções paternas, né? Então, quando isso não acontece, você pode gerar um ser, uma criança, um jovem que tem dificuldades de lidar com a realidade. Por quê? Porque elas não receberam frustração. Por quê? Porque houve uma mãe narcísica que suplantou o self, a formação do self infantil e gerou essa relação simbiótica e logo vai ter essa dificuldade de lidar com a realidade. Gente, esse é apenas um dos exemplos. Existe uma série de outros exemplos que podem gerar situações gravíssimas, né? De mãe que dorme com o filho até a idade avançada, excluindo a figura paterna, põe o pai para poder dormir em outro quarto. Isso vai gerar grandes impactos nessa formação do imaginário infantil. Isso é algo muito frequente. Mas, afunilando o nosso recorte, eu vou trazer a figura da Dona Glória do romance Dom Casmurro de Machado de Assis. E como eu já disse, a literatura tem essa capacidade de plasmar esses personagens nos quais nós podemos identificar. Aqui, especificamente, no caso da Dona Glória, conforme narrado no livro do Dom Casmurro,
de Machado de Assis. Ela é uma viúva bonita, ou seja, ficou viúva quando ele tinha 2 anos de idade. Logo, ele não teve uma figura paterna, não só, eu digo pai presente, mas uma figura paterna que fosse romper essa relação simbiótica com a mãe e que a Dona Glória fez a promessa de enviar o filho para o seminário caso ele sobrevivesse, já que ela tinha perdido um filho anteriormente. Contudo, quando a criança vai amadurecendo, a Dona Glória tentava protelar ao máximo a separação do filho, como está narrado no capítulo 11, né? Fazendo com que ele estudasse em casa as primeiras letras, a fim de evitar essa separação, aqui ficando clara essa relação simbiótica entre Dona Glória e Bentinho. Assim, aqui nós podemos ver também a mãe que projeta no filho o seu futuro, de modo a cumprir a sua promessa, né? E ao mesmo tempo ela aproveita, por outro lado, esse protelar para enviar seu filho para manter o que o Dave Zimmerman, psicanalista, escreve como seu seguro solidão, vez que podemos entender que ela é alguém que tem dificuldade de viver sozinha. E em razão disso, ela quer protelar ao máximo essa relação simbiótica com o Bentinho. Ou seja, falamos aqui da função materna pela visão psicanalítica, qual basicamente é essa função e algum dos impactos que essa deficiência no desenvolvimento da função materna pode causar. Podemos falar em outros vídeos, por exemplo, também de mães que aí suplantam a figura da criança, né? E que isso vai gerar impactos também impossibilitando a criança de gerar um self, mas ela projeta na criança as culpas dela, por exemplo, ou ela pode tentar reparar na criança uma relação anterior que ela teve com a mãe, e aí, como ela não pôde fazer para a mãe, ela tenta reparar e também ela vai hiperproteger. E nós devemos lembrar que a Melanie Klein diz que uma das funções muito importantes para a formação do caráter da criança é a frustração. E essa ausência de frustração, nós vemos hoje esses impactos diariamente. Na clínica, por exemplo, nós vemos na televisão, enfim, isso é algo muito sintomático da nossa sociedade atualmente. Falamos aqui de psicanálise, literatura e articulação desses dois, usando a personagem Dona Glória do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um grande abraço, até o próximo vídeo.